Também professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e autor do livro Videogame e Violência, Sala Khaled Júnior. Eu comunico aos membros dessa comissão que o tempo destinado a cada convidado para fazer sua exposição será de 15 minutos, prorrogáveis a juízo dessa presidência. Depois, os deputados inscritos estarão também fazendo as suas manifestações. Representantes de entidades e pessoas físicas que quiserem participar do debate podem estar fazendo a sua inscrição por escrito, que nós vamos estar acolhendo e abrindo um espaço para que eles possam se manifestar. Nós vamos, então, agora dar início às palavras. Eu queria antes dizer da importância dessa audiência pública. Nós tivemos aí, no último ano, aquele acidente de Suzano, onde um jovem saiu matando várias pessoas e muitos, naquele momento, conectaram esse crime com o uso indiscriminado, excessivo dos videogames. Nós temos aí alguns tipos de videogames que são muito violentos, inclusive um dos mais vendidos no mundo, ele trata justamente de ações, que é o The Grand Theft, que trata justamente de ações de bandidos, né, que são monitoradas pelo jogador, mas com atos ilícitos e que foram aí campeões de venda no mundo, né? Isso nos traz uma preocupação muito grande. Hoje nós vemos aí a maioria dos jovens envolvidos com a internet e principalmente com os videogames. E até que ponto esse envolvimento indiscriminado, por um tempo muito excessivo, até que ponto isso pode influenciar os nossos jovens para que eles cheguem e culminem com eventos como esse que aconteceu em Suzano. Acho que cabe uma discussão com técnicos. Aqui nós temos pessoas voltadas à educação que vão estar podendo participar e debater junto conosco. Queria dar início aos trabalhos, passando a palavra para o senhor Geraldo de Paiva Gonçalves, que é presidente do Conselho Federal de Educadores e Pedagogos. Com a palavra, Geraldo. Boa tarde, excelentíssima senhora deputada. Boa tarde aos senhores deputados, demais pessoas que compõem. Boa tarde também, cumprimento ao doutor Salar, por ser especialista nesta área, inclusive participante aí ativo dos games. Tenho uma honra de estar aqui hoje para falar sobre esse tema que nos aflige, embora o que nós temos nas reuniões e em todo o contexto geral, analisando as crianças, nós chegamos a uma conclusão que não interfere muito no fato isolado que ocorreu em Suzano, no estado de São Paulo. Foi um fato, ao nosso ver, de forma isolada, não foi, embora tentam catalogar como um jogo de videogame que teria gerado aquele transtorno, e nós analisamos como bullying hoje é uma das maiores, a violência gerada hoje através do bullying. Então, há uma discordância em geral com relação aos videogames. Primeiro que todos os fatos, senhora deputada, analisados, são, de maneira geral, analisados por pessoas, à prima vista, pessoas que têm idade superior a 40 anos, que vivenciaram em momentos distintos da era digital. Hoje nós estamos vivendo uma era digital. Esta é uma década, inclusive, marcante, porque as crianças da era digital, nós devemos acompanhar as crianças da era digital. E a diferença que existe aí é no acompanhamento familiar.
Então, a busca maior hoje é que muitos transferem as responsabilidades do lar para o setor público, muitos também transferem as responsabilidades no âmbito familiar para as escolas e os seus educadores, quando, na verdade, deputado, não é o videogame que atrapalha, é a educação no interior da sua residência. Porque se for de forma ordeira, todos os jovens que tive acesso, foram vários, nós fizemos um levantamento com uma grande gama de jovens, do infantil ao ensino médio, e até jovens de faculdades cursando TI, e eles têm um jogo como um jogo comum, é um jogo, não geraria violência. Pedagogicamente, a formação do caráter do ser humano, formação de caráter até os 6 anos de idade. Então, esses jogos seriam proibitivos, porque ele vai despertar naquela criança, aquela agressividade. Uma criança que vê um pai hoje agredindo uma mãe, a tendência dele é ser um agressor no futuro, porque ele assiste isso, ele vive o dia a dia dele. Então, se a família não policiar, se a família não tiver a ajuda da família no acompanhamento desses jogos, não tem como segurar. Infelizmente, não tem como segurar. Porque as crianças até 6 anos de idade não pode, tem que existir uma lei que proíba que sejam responsabilizados os pais pelo acesso, porque hoje uma criança de 2 anos, ele baixa com facilidade, em qualquer aparelho de celular, ele baixa um joguinho. Antigamente as crianças tinham um cachorro, hoje as crianças têm um bichinho virtual, que tem que se alimentar, fica bem mais fácil, tem que se alimentar. E muitos pais, às vezes, por estar trabalhando, não veem que os filhos ficam dentro do quarto, às vezes trancados, não querem sair de casa, privam da sua... Eles são, na verdade, eles são tirados da sociedade instantaneamente e involuntariamente, por falta de assistência familiar. Então, a responsabilidade aí é inteiramente da família e também das escolas. Entendo eu que, tratando-se de um fato, por ser presidente do Conselho dos Educadores e Pedagogos, nós temos analisado de forma diferente. Os professores hoje, os educadores, eles têm um problema muito grave, que ameaça, inclusive, nas escolas. E fatos como aconteceu em Suzano, uma violência que veio através de um bullying, ou seja, utilizaram-se de artifícios que tem nos filmes. Hoje nós temos filmes aí que são muito, assim, a gravidade elevada em vista de um videogame. Então, a violência, os pais não policiam, colocam as crianças para assistir uma televisão, que muitas vezes até em canais abertos. Nós estivemos analisando aqui no estado do Pará e em Manaus também, grande parte do país, onde tem uma camada de pessoas menos favorecidas, que fazem parte, inclusive, de programas do governo para alimentação, onde foi concedido a essas pessoas, inclusive, o conversor para a TV digital, por quê? Porque há um interesse em levar a informação. E nessa informação acaba levando também para aquelas pessoas o conhecimento desses filmes e esses outros atos que estão na TV aberta. Então, nós não responsabilizaríamos o videogame em si como um causador daquele fato. Não diria que o videogame foi a válvula propulsora, mas ele foi... pode ter dado ideias, mas se tirarmos hoje, tem 100 milhões de pessoas aí no Brasil que fazem uso do videogame. Nós tivemos um fato isolado. Então, são fatos que de tempo a tempo, mas considerando a quantidade de pessoas que utilizam-se do game e os fatos que ocorreram, igual esse caso,
depois de 10 anos. Nós tivemos aquele caso do rapaz que entrou no cinema disparando uma metralhadora, que era um estudante da medicina, que entrou no cinema distribuindo tiros. E depois nós tivemos esse caso aí, que foi um caso grave, da mesma maneira que o distúrbio psicológico, trata-se de um distúrbio, né? Então, maltratado. E a família deveria fazer a parte integrante. Nós devemos, na verdade, nós devemos fazer uma conscientização familiar, trabalhar a família para que a família auxilie, porque a família deixou de educar. Há muito tempo a família não tem educado. A família não tem feito o seu papel, família. Eles têm deixado para as escolas, para as creches, e aí quando as crianças chegam num tamanho com 6, 7 anos, entregam simplesmente um celular para ficar livre daquela criança, para que não atrapalhe ele fazendo a atividade que ele esteja fazendo. E não policie, não coloca uma senha, não tem as travas. E aí tem os irresponsáveis, os criminosos, que essa parte, inclusive, é uma parte que eu vi que o doutor Salah fala no seu livro, que os criminosos aproveitam dessa situação e aí criam aí games aí que influenciam em quem já tem o caráter abalado lá atrás. Eu diria que o caráter já foi abalado lá atrás. Hoje, quando nós abrimos, inclusive, portas de presídios para visitação de crianças, é um tema muito chato de se falar às vezes, mas as crianças que moram nas periferias, nos grandes menos favorecidas, onde tem os seus parentes presos, eles têm um problema muito grande, que é a naturalidade da criminalidade. Eles tratam aquilo com uma naturalidade. Por quê? Porque está acostumado, que o pai às vezes está segregado por um delito ou outro, e aí ele está acostumado, aquilo para ele é natural, ele acostumou naquela forma. Então eu falo que a família hoje é tudo. A mudança tem que ser através da família, em conjunto com o poder público, e direcionando sempre, e óbvio, com leis que não passem lá. Esse filme, quando nós vamos assistir um filme, deputado, aparece lá, esse filme é recomendado aos 18 anos. É muito rápido a leitura. Tem pessoas que não sabem ler. E audição. Então deveria ser uma coisa que tivesse uma exigência, que tivesse pelo menos 15 segundos de aviso. Olha, atenção, esse jogo. Então aí faria com que a família não deixasse assistir uma televisão, não deixasse participar de um jogo de game. E hoje em dia não, hoje em dia eles colocam uma criança no quarto, fecha a porta, ele está lá, você está aqui resolvendo os seus problemas e não sabe o que está acontecendo. Aí nesse caso a interferência assim, é um contraponto aí do entendimento, se essa criança foi abalada, se teve essa liberdade, se a família não teve um acompanhamento, mas o bullying hoje é o que leva esse tipo de violência, levando em consideração o fato de Suzano isolado, não culpando os videogames. Né? A culpabilidade ali é do bullying. Hoje nas escolas, quer em particular, escolas públicas, o bullying hoje é uma das coisas que leva a criança a um descontentamento, e o próprio jogo também, se a criança perde no jogo, ele causa depressão, ansiedade, depressão. Tem crianças que não comem, não se alimentam, tem crianças que se alimentam demais, e tem pais que não prestam atenção, as crianças ficam 48 horas no jogo. Para não sair da partida, eles chegam a ficar 48 horas diretas e ininterruptas num jogo de videogame. Isso aí é problemático, e nós temos que fazer um trabalho voltado à conscientização. É a família que tem que agir nesse caso. Esse é o que eu tinha para explicar. Obrigado, Geraldo. Passa a palavra para o Salah Khaled Júnior. Queria registrar a presença da deputada Soraya, e nós vamos então ouvir o Salah Khaled. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer à deputada Flávia pelo convite. Para mim é um prazer retornar a essa casa. Já estive presente aqui em outras audiências públicas, discutindo o projeto de novo Código de Processo Penal. Eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, sou doutor em Ciências Criminais, sou um jurista, um historiador e um criminologista, e esse é o meu lugar de fala.
e é desde esse ponto de vista que eu vou compartilhar com vocês algumas questões e conclusões às quais eu cheguei acerca dessa suposta conexão entre videogame e violência, ou entre o consumo de diferentes mídias e a prática de violência real. Então, a primeira coisa que eu gostaria de deixar bem clara aqui é que quando a gente passa por fatos traumáticos, por tragédias, por eventos que nos tocam de modo muito profundo, sempre é tentador procurar uma resposta simples e fácil. Sempre é tentador pensar que, se nós conseguíssemos isolar aquela causa e nós a eliminássemos, esses fatos não se repetiriam. Se os games violentos são o problema, basta que a gente faça algo acerca deles, e lidando com esse problema, eliminando esse fator da equação, não teríamos novas tragédias. É tentador pensar desse modo. Mas fatos sociais complexos não se prestam a respostas simples e a conclusões apressadas. Essa discussão sobre os efeitos de diferentes mídias já é uma discussão que atravessa todo o século XX. Em um dado momento, no início do século XX, a Suprema Corte dos Estados Unidos proibiu radionovelas, considerando que elas eram, digamos assim, prejudiciais à formação moral da sociedade. Nós tivemos uma cruzada contra as histórias em quadrinhos na década de 50. Foi afirmado que as histórias em quadrinhos eram criminógenas, que elas provocariam violência. Fatos semelhantes aconteceram com o rock e o pop na década de 80. Nesta casa tramitam projetos de criminalização do rap e do funk, por exemplo. E o que move todas essas iniciativas é uma intenção de proibição, de contenção ou de eliminação de uma dada expressão artística, com a esperança de que, se eliminada essa expressão artística, nós teríamos menos violência na sociedade. E essa é, a meu juízo, uma perspectiva muito simplificadora a respeito das questões que envolvem a violência real. Então, a minha fala aqui hoje vai ser dividida em, basicamente, duas etapas. Uma primeira etapa na qual eu vou enfrentar o estado da arte das pesquisas que relacionam videogame e violência, e eu li todas elas, literalmente milhares de estudos foram escritos sobre esse tema, e escrevi a obra que hoje é a mais completa sobre essa questão, que é o meu livro Videogame e Violência. Então, essa é a primeira etapa da minha fala. E a segunda etapa da minha fala é, bom, se não são as diferentes mídias, se não são os livros, não são os filmes, não são os seriados, não são os games, os responsáveis por esses fatos traumáticos, por esses ataques a tiros, quais são as possíveis causas? E essa segunda parte da minha fala vai ser um diálogo com a criminologia cultural. Eu sou presidente de um instituto, que é o Instituto de Criminologia Cultural, que conta com mais de 60 pesquisadores no Brasil e 8 coordenadorias internacionais, dentre elas os professores Jeff Farrell e Keith Hayward, que são os fundadores da criminologia cultural e meus interlocutores. E eles têm, basicamente, a mesma visão que eu tenho sobre essas questões. Então, dando início à primeira parte da minha fala, verdadeiras fortunas foram despendidas nos últimos 50 ou 70 anos, tentando estabelecer uma espécie de conexão entre o consumo de produtos culturais e a violência real. Os pesquisadores sustentaram em diferentes oportunidades que filmes que glorificam a violência, como O Senhor dos Anéis, que seriados, que a televisão, que o consumo de violência seria criminógeno, que ele compeliria as pessoas à prática de violência real. Fortunas foram despendidas e até hoje nenhuma conclusão foi alcançada. Ninguém foi capaz de estabelecer essa relação de causa e efeito entre produtos culturais e violência real. Ela permanece sendo especulação. Quando a gente pensa no campo dos games especificamente, tem 4 nomes aqui que são de importância para a gente se familiarizar com esse debate. 3 pesquisadores que defendem que sim, que o consumo de games, e em um sentido maior, o consumo de diferentes mídias que trabalham com a ideia de violência, provocariam violência. Esses pesquisadores são Strasburger, Bushman e Anderson. E, de outro lado, o maior nome é um pesquisador chamado Christopher Ferguson. Esses autores são todos da psicologia social.
Então, por exemplo, Strasburger chega a sustentar que 40% da violência que nós enfrentamos na vida social decorre do consumo de diferentes mídias, de filmes, de livros, de games e assim por diante. Essa é uma conclusão que ele sustenta sem qualquer espécie de base empírica que comprove uma conexão real entre o consumo de violência de modo virtual e a violência real. De outro lado, Bushman e Anderson, os outros dois pesquisadores que sustentam que games provocariam violência, chegaram a dizer em um dado momento que não havia mais dúvida de que essa relação era real. Que a relação entre o consumo de games violentos e a violência real seria tão forte quanto aquela entre o consumo de cigarros e o câncer de pulmão. E aí, quando a gente vê uma conclusão dessas, a gente percebe o quanto isso é má ciência. Se nós pensamos no que causa câncer de pulmão e como nós diagnosticamos câncer de pulmão, há consenso sobre isso. Um especialista aqui em Brasília, em Beirute, em Munique, em Nova York, todos eles vão usar basicamente os mesmos métodos e todos eles vão concordar com o diagnóstico de que a pessoa tem câncer e de como ela o adquiriu. Quando a gente pensa nessa conexão entre games e violência e na ideia de que games supostamente provocariam um aumento de agressividade ou dessensibilização, a gente não encontra esse consenso. Pelo contrário, a comunidade acadêmica está fraturada acerca desse tema. Há uma parcela de pesquisadores que defende que sim e uma parcela significativa de pesquisadores que defende que não. E é essa parcela de pesquisadores que eu me alinho. Para que vocês tenham uma ideia, a Suprema Corte dos Estados Unidos apreciou, no início desta década, um processo no qual entraram em questão as pesquisas que afirmavam que os jogos eletrônicos causavam violência. Naquele processo, dos 9 ministros da Suprema Corte, somente um deles deu crédito às pesquisas que diziam que os games provocavam violência real. Todos os outros ministros consideraram que aquelas pesquisas eram baseadas em experimentos de laboratório, em generalizações apressadas, em medidas de agressividade que envolviam a quantidade de molho picante colocada dentro de um copo plástico, após sessões de 20 minutos de games, e que não há como extrapolar essas sessões de 20 a 25 minutos de games em laboratórios para situações de violência real. Essa é uma consideração importante. Outra consideração que nós temos que ter em mente, e em especial que parlamentares devem ter em mente, é a seguinte: por força do artigo 5º, inciso 9 da nossa Constituição, a liberdade de expressão artística é um direito fundamental. E os games são expressão artística. A própria Suprema Corte dos Estados Unidos assim reconheceu. Eles são projetados por designers, eles têm narrativa, eles têm cálculos de física, eles contam uma história, eles são expressão artística. E a tutela e a proibição de expressões artísticas não é algo que caiba ao Estado, por força de um direito fundamental que a Constituição nos assegura. Portanto, parece equivocado pensar deste modo, embora existam nesta casa quase uma dezena de projetos tramitando que criminalizam os games, que criminalizam a venda, criminalizam o desenvolvimento, criminalizam a importação, e isso é fundamentalmente equivocado, porque é a criminalização de expressões artísticas. Argumentos utilizados naquele julgamento da Suprema Corte dos Estados Unidos demonstram que, por exemplo, o relato do ministro Scalia: nós convivemos com a violência no campo da fantasia desde a mais tenra idade. Se nós vamos aos contos de fadas, nós encontraremos neles uma dose considerável de violência. João e Maria incineram a bruxa viva dentro de um forno. A bruxa da Branca de Neve morre com os pés queimados, com sandálias que fervem. Isso parece bastante violento, e é a literatura que nós damos para as nossas crianças. E como sustentou o ministro Scalia, quando a literatura é boa, ela nos transporta àquele mundo por força da imaginação. Nós nos inserimos naquele mundo, nós fazemos parte dele. Portanto, há sim um contato com a violência que faz parte da própria formação da nossa subjetividade. Embora,
diga-se de passagem, e eu quero enfatizar isso de modo muito claro, o nosso problema aqui, na verdade, e um problema que talvez uma campanha pública possa resolver de modo muito claro, é que nós ainda trabalhamos com estereótipos equivocados acerca dos games. A maioria das pessoas pensa em games como produtos destinados para crianças, e isso é equivocado. Se a gente vai na demografia, por exemplo, a maior parte das pessoas que joga games hoje em dia tem entre 32 e 42 anos. O segundo grupo maior está entre 43 e 54 anos, grupo ao qual eu pertenço, né? Pessoas que cresceram e continuam jogando games ao longo das suas vidas. Esses produtos são destinados para o público adulto. Eles têm classificação indicativa de 18 anos. E eles não devem ser consumidos por crianças. Sem sombra de dúvida. Se um familiar compra um console para o seu filho e aquele console vem, por exemplo, com um jogo como Assassin's Creed ou como GTA, que a nobre deputada aqui citou, e elas entregam esse jogo para o seu filho de 5, de 6, de 7 anos de idade, isso está equivocado, né? Então, o que a gente precisa é de uma campanha de conscientização e não de uma proibição generalizada, porque não faz o menor sentido proibir todos os produtos destinados ao público adulto sob pretexto de que eles possam cair nas mãos de crianças. Porque, se é assim, nós vamos ter que proibir todo o cinema adulto, toda a literatura adulta, sob o pretexto de que ela pode ser criminógena. Então, é equivocado pensar dessa forma. O que nós precisamos é de uma campanha de esclarecimento. Todos os consoles contemporâneos têm usuários que permitem controlar os níveis de acesso. Então, basta que um familiar preocupado crie um usuário específico para o seu filho e, mesmo que ele coloque o jogo dentro do console, não vai funcionar. Ele não tem como acessar aquele jogo. Então, essa é uma campanha que eu acho que é interessante, que deve ser feita, né, que não viola a liberdade de expressão artística, que é um direito fundamental, e que não desvia o nosso foco das causas reais de episódios traumáticos de violência, que é o que eu vou enfrentar na segunda parte da minha fala. Espero que eu ainda tenha tempo, que a deputada seja generosa. Bom, sob essa perspectiva, quando a gente pensa em fatos traumáticos, como o ataque protagonizado pelo estudante de medicina Matheus da Costa Meira no Morumbi Shopping, como o massacre de Realengo, como o ataque a tiros em Suzano, ou como outros ataques a tiros que aconteceram e frequentemente acontecem nos Estados Unidos, esses atos nos parecem horríveis, eles nos parecem irracionais, eles nos parecem bárbaros. Mas aquilo que nos parece irracional e bárbaro não é necessariamente irracional e bárbaro para aquele que pratica este ato, para aquele que o perpetra, para o autor do ato. Existe uma racionalidade subjacente àqueles fatos. E é essa racionalidade que a gente tem que compreender. Para, compreendendo essa racionalidade, aí sim pensar em medidas que eventualmente possam minimizar esses acontecimentos. Então, assim, os dois estudos mais aprofundados que já foram feitos sobre atiradores em escolas são os estudos conduzidos pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos e pelo FBI. Esses estudos, que basicamente avaliaram o comportamento e o profile de dezenas de atiradores escolares, chegaram à conclusão de que somente 12% dos atiradores tinha interesse em games violentos. Se a gente vai pensar na quantidade de jovens do sexo masculino que joga games violentos hoje em dia, ao redor de todo o mundo, isso nos leva a crer que os atiradores têm menos interesse em games violentos do que a maioria dos jovens do sexo masculino, e não mais. Então, esse é um primeiro dado. Segundo dado, são pessoas que, na maioria das vezes, sofreram bullying nos ambientes escolares. São pessoas que têm problemas familiares significativos, de más relações com a família ou de pais que já faleceram. São pessoas que têm problemas mentais significativos que não foram identificados, ou se foram identificados, não estão tomando a medicação necessária. E, normalmente, são jovens do sexo masculino. Bom, o que eu pretendo fazer agora é inverter os termos do nosso diálogo aqui. Essa mesa foi proposta, basicamente, para dizer o seguinte: bom, diferentes mídias podem causar violência?
O que eu vou sustentar é o contrário, e vocês vão entender por que eu estou dizendo o contrário. Tá? Nós vivemos hoje em dia um momento de produção de conteúdo como jamais se viu na história. Todos nós somos produtores de conteúdo. Todos nós temos perfis no Instagram, no Facebook, e estamos lá no Instagram e no Facebook postando versões idealizadas das nossas próprias vidas. Só o melhor das nossas vidas. Só a face mais deslumbrante, só o sorriso mais bonito, só a foto mais perfeita, só a taça de champanhe, ou o símbolo de consumo, ou aquela viagem tão sonhada. Nós projetamos uma imagem idealizada das nossas vidas e desejamos mais do que ser admirados por essa imagem idealizada. Desejamos ser invejados por ela. Bom, um conceito com o qual nós trabalhamos na criminologia cultural é o conceito de vontade de representação. Haverá indivíduos que vão postar fatos transgressores, condutas criminosas em redes sociais, como foi o caso, por exemplo, daquele compartilhamento virtual de um estupro, alguns anos atrás, porque vão desejar ser admirados por esses atos. Os atos que parecem bárbaros para nós, em determinadas subculturas, são motivo de admiração. Os atiradores de Columbine, Harris e Klebold, em determinadas subculturas que prosperam na Deep Web, são vistos como heróis. Não é por acaso que os rapazes de Suzano documentam toda a preparação para o atentado. Não é por acaso que eles deixam todo um rastro daquilo que vão fazer. Eles esperam alcançar essa espécie de imortalidade. Aquilo que causa repulsa e horror para nós, em determinadas subculturas, vai ser motivo de admiração. Então, praticando essas condutas, e vejam bem, eu não estou legitimando nada dizendo isso. Eu estou tentando compreender quais são essas razões. Eu não estou dizendo que eles estavam certos quando fizeram aquilo. Eu estou tentando compreender essa racionalidade. Praticando essas condutas, de algum modo, aqueles garotos que passaram, sim, por ambientes tóxicos e traumáticos, como muitas vezes são os nossos ambientes escolares, e nós não prestamos atenção a isso como deveríamos, de algum modo, aqueles jovens se empoderaram. De algum modo, eles alcançaram uma espécie de imortalidade. De algum modo, eles serão admirados nesses locais e nessas subculturas, subculturas às quais nós não temos acesso, mas que nós sabemos que existem em lugares profundos, que para a maioria de nós são inacessíveis. Então, a violência, ela sempre é uma espécie de processo comunicativo, através do qual aqueles jovens adquirem determinadas recompensas subjetivas, eles se empoderam, se engrandecem, projetam determinados significados nas suas vítimas e, ao mesmo tempo, projetam esses significados para potenciais audiências. Um atentado como o atentado de Suzano é uma performance. Ela é encenada. Eles, de certo modo, ensaiam aquela performance. Bom, uma outra questão que vai merecer nossa atenção aqui, já estou me encaminhando para o final, é que eu conversava sobre o atentado de Suzano com um repórter do Globo, Renato, e eu disse para o Renato, quando conversava com ele, que mais cedo ou mais tarde, um ataque a tiro seria transmitido ao vivo na internet, pelas redes sociais. E no dia seguinte, o Renato me ligou apavorado, porque foi exatamente isso que aconteceu. O atentado de Christchurch, na Nova Zelândia, foi transmitido em tempo real pelo seu atirador. Um atirador que tinha simpatia por ideologias de extrema-direita, um atirador que se inspirou no atirador norueguês Anders Breivik, que é autor de um manifesto xenófobo de extrema-direita, que classifica o Brasil como o pior exemplo de país do mundo por causa da miscigenação racial. Então, a gente tem aqui mais dois elementos importantes para pensar na motivação de atiradores: ideologias de extrema-direita e inspiração em atiradores que os precederam. Normalmente são vistos como heróis. E para já encerrar a minha fala, me encaminhando para o encerramento, diferentemente de outras cruzadas contra os games, de outras cruzadas contra expressões artísticas, como a cruzada contra os quadrinhos ou a cruzada contra o rock e o pop nos anos 80, as cruzadas contra os games já persistem há 5 décadas.
E aí há que se perguntar por quê. Por que os games continuam sendo perseguidos, embora sejam expressões artísticas que carregam violência, como a gente vê no cinema, nos seriados, nos quadrinhos, na literatura e assim por diante? Por que os games? E aí o motivo para isso é bastante simples. Desde Columbine, nos Estados Unidos, os jogos violentos se transformaram em uma espécie de bode expiatório para a violência real. Determinadas figuras da política americana, e principalmente republicanos, em inúmeras oportunidades sustentaram que não são armas de fogo que matam as pessoas, são os games que matam as pessoas. Existe uma organização chamada National Rifle Agency, que é comprometida com os interesses dos portadores de armas de fogo e com o livre acesso a armas de fogo nos Estados Unidos, e o presidente dessa agência disse que a culpa da tragédia que atingiu a cidade de Sandy Hook não era das armas de fogo, e sim do orçamento do Obama e dos games violentos. Um ano atrás, quando houve um ataque nos Estados Unidos contra uma escola norte-americana, o presidente Donald Trump chamou uma reunião para discutir os games violentos. Então, essa é a política criminal para que a gente tenha menos ataques a tiros, para que a gente tenha menos mortes, é discutir os games violentos. Isso é, na melhor das hipóteses, uma grande perda de tempo, um grande desvio daquilo que realmente interessa discutir. Os ambientes tóxicos que a gente tem em escolas. E a acessibilidade a armas de fogo. Eu tenho os dados aqui no meu livro. Não é por outra razão que mais ataques a tiros acontecem nos Estados Unidos do que em qualquer outro lugar do mundo. É porque lá é muito mais fácil adquirir uma arma de fogo semiautomática. Sem armas de fogo semiautomáticas, a quantidade de mortes jamais seria tão grande, embora algumas pessoas pudessem morrer também. Então, se tu tem pessoas com problemas e com um histórico de violência, como o Matheus da Costa Meira tinha, e essas pessoas têm facilidade para ter armas de fogo, é evidente que esses fatos vão se multiplicar. É inevitável. Então, sim, o amplo acesso a armas de fogo é um problema. E quando o nosso vice-presidente, o general Mourão, logo após um episódio traumático, como o de Suzano, pensa que os games violentos são um problema, na verdade ele faz isso por quê? Porque ele já teve contato com todo um histórico de políticos que sustentam esse discurso. E, portanto, essa lhe parece uma hipótese e uma variável interessante, de ser pensada. Mas o problema é muito mais profundo e muito mais complexo. Se a gente realmente quer evitar esses fatos, a gente tem que especular sobre as suas possíveis causas. E não são os games violentos os responsáveis. O que as pesquisas mais qualificadas dizem é que, na melhor das hipóteses, os games violentos podem ser o que se chama de um catalisador estético. Eles podem interferir na forma da violência, mas não são catalisadores de motivação. Se eu retiro o game de cena, a violência acontece do mesmo modo. Só não teria aquela forma, não teria aquela suposta inspiração. Entendem o que eu digo? Um catalisador estético influencia na forma da violência. Ele não é um catalisador de motivação. Ele não causa violência. A violência decorre dos problemas da vida real, dos traumas, das experiências difíceis e traumatizantes e das frustrações sociais que nós acumulamos ao longo de toda uma vida e que muitas vezes fazem com que as pessoas pratiquem esses atos horríveis, que para nós parecem injustificáveis, mas que para aquelas pessoas visivelmente perturbadas e para determinadas subculturas que idolatram essas pessoas estão plenamente justificadas. Obrigado, era isso que eu tinha a dizer. Obrigado, Sala Khaled, escritor do livro Videogame e Violência, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Queria aqui trazer algumas perguntas que estão nos acompanhando pela democracia. A primeira é do Alexandre Mota. Nossa sociedade, desde que se teve relato histórico, inclusive os deuses relatados em vários escritos antigos, se baseou na violência para se consolidar desde o início e se moldar até o que conhecemos hoje. Não estaria o comportamento violento intrínseco em nossa natureza humana e o conteúdo criado ser o motivo e não a causa
desse comportamento? Quer falar, Sandro? Tem uma frase genial de uma ex-professora minha chamada Ruth Gauer. Ela é uma historiadora que coordena o programa de pós-graduação em Ciências Criminais da PUC-RS e uma amiga muito querida. A frase dela é a seguinte: a violência não é um resto bárbaro do passado que será extinto pela civilização. Não é. Claro que o nosso freio para a violência é a cultura. É a cultura que impede que, quando a gente está no cinema, por exemplo, vendo um filme, e alguém está sentado à nossa frente contando o filme inteiro para a namorada, é a cultura que impede que a gente dê um soco na cabeça daquela pessoa, embora a gente deseje isso profundamente naquele momento. A cultura é, digamos assim, essa segunda natureza, se a gente vai pensar nos termos freudianos, que, de algum modo, pode ter essa esperança de conter a violência, que é algo constitutivo, ela está dentro de nós. E aí, é claro, isso não significa que a gente não possa ter a ambição de ter uma sociedade com menos violência, que determinadas medidas não possam se mostrar conducentes a minimizar isso, a violência. Mas a ideia é de que a gente vai eliminá-la, ainda mais através de respostas simplificadoras e grosseiras como essa, vamos proibir os games violentos, ela é ingênua, né? Ela não nos ajuda em nada a enfrentar esses problemas. Certos episódios de violência, por exemplo, como aqueles que estão ligados à violência passional, né, eles pouco são afetados por ameaças como aquela da lei penal, por exemplo. E a gente passa grande parte do nosso tempo discutindo o aumento da lei penal e a sua eventual capacidade para, então, dissuadir as pessoas da prática de determinadas condutas, quando nossos problemas são muito mais profundos. Se a gente vai pensar, por exemplo, hoje em dia, em termos de uma sociedade capitalista que nos valoriza pela nossa capacidade de consumo, os nossos símbolos de sucesso são símbolos de consumo, o nosso carro e o nosso celular dizem algo a respeito de quem nós somos. E se a gente vai pensar sobre o que isso faz, sobre a humilhação que é imposta às pessoas de classes mais baixas, que não têm a menor possibilidade de ter acesso a esses bens de consumo, e como essa humilhação faz com que elas criem uma espécie de subcultura transgressora como solução para esse processo de humilhação, através do qual eles vão praticar, sim, atos de violência para tentar recapturar algum sentido de dignidade sobre si próprios, bom, aí a gente pode começar a pensar em atacar causas de violência. Não com respostas simplificadoras, mas com problemas complexos de larga escala. Obrigada. Nós vamos passar daqui a pouco a palavra para o Geraldo de Paiva. Eu quero trazer algumas perguntas das pessoas que estão participando conosco. Arthur Peroni Cardoso. Qual a possibilidade de proibirmos alguns jogos de cunho violento no Brasil? Aí essa eu vou falar, seria através de lei, Arthur. Teríamos que aprovar uma lei aqui no Congresso Nacional. Hoje nós estamos aqui em audiência pública justamente para discutir esse tema, para avaliar até que ponto isso pode influenciar na violência. TJGB, a ideia dessa palestra é barrar no Senado a isenção de impostos sobre jogos eletrônicos? Aí essa com certeza não é, viu? Essa audiência pública está já aprovada desde a época do acontecimento daquele acidente, que trouxe aí essa dúvida para muitos parlamentares que aprovaram por unanimidade o requerimento de realização dessa audiência pública. Aniel Cruz, a classificação indicativa não seria uma ferramenta para ajudar na escolha do game? Então, essa é uma pergunta interessante, né, do Aniel, que acho que é importante a gente responder. Antes de responder o Aniel, eu queria passar então para o Geraldo de Paiva, para que ele possa fazer algumas considerações sobre a fala do Dr. Sala Caleb. Sim, doutor. As minhas considerações foi com relação ao que o nosso nobre palestrante esteve falando hoje aqui. Em Suzano, por exemplo, o senhor citou que eles tivessem um fácil acesso ao armamento, que seria um país armamentista, seria um pouquinho pior a situação, no ponto de vista do senhor. Assim, há uma discordância em virtude do fato acontecido, levando em consideração que as armas que foram adquiridas lá, o revólver que foi adquirido, foi de forma irregular, né? Ilegal. Primeiro ponto. O segundo ponto
eu acho que para dar uma ênfase maior, né, no caso em questão dos games, eu acho que nós devemos levar essa parte da conscientização familiar mesmo. É a parte da consciência da família. Eu acho que a família tem que se conscientizar em acompanhar. Porque se não tiver a divulgação, se não tiver a família não acompanhar, nós não vamos chegar. E com relação aos professores educadores, aos pedagogos, também fazer cursos, ser cobrado de cursos para atualização, porque a atualização dos professores fazem com que esses profissionais eles estejam atualizados e consigam, através dos jogos que são colocados hoje no mercado, ele consiga atingir o objetivo, auxiliando assim as famílias, evitando assim que fatos como esse ocorram. Então, meu ponto de vista é totalmente nesta oportunidade de falar que não tem o videogame, não tem qualquer influência na ordem da violência, não gera violência, é o nosso ponto de vista. Posso, deputada? Só um pequeno Pode, Maria. mas eu queria passar mais uma consideração que chegou da Mariane Santos. Tá, Gostaria de saber a opinião do professor Sala Khaled sobre a linha tênue entre a criminalização de jogos como GTA e Replay, tendo em vista que os jogos não influenciam a conduta violenta de jovens. Vou responder em bloco, então. Tá? Primeiro, em relação àquela pergunta que foi enviada sobre a possibilidade de criminalização dos games, vou ser bastante claro em relação a isso. A Constituição não permite criminalização e proibição de expressões artísticas. O artigo 5º, inciso 9 da Constituição proíbe. Então, se uma lei assim for promulgada por esta casa, ela é inconstitucional e ela deve ser derrubada, né? Só para deixar isso bem claro. Claro que isso em condições normais de temperatura e pressão, né? Porque há algumas leis, digamos assim, inconstitucionais que ainda circulam por aí. Enfim. Bom, quanto à questão das armas de fogo e do acesso, caro colega Geraldo, eu faço questão de citar alguns dados aqui, tá? Porque eu não me referi ao caso específico de Suzano. Tá? Quando eu disse, basicamente o que eu disse foi o seguinte: quanto maior o acesso a armas de fogo, mais pessoas com problemas mentais e com histórico problemático conseguirão armas de fogo e, consequentemente, mais fatos assim irão acontecer. Tá? Então, eu tenho alguns dados aqui dos Estados Unidos que são bastante esclarecedores. Nos Estados Unidos, a fonte é o New York Times. Nos Estados Unidos existem 270 milhões de armas e 90 incidentes com armas de fogo aconteceram de 1966 a 2012. Nenhum outro país tem mais de 46 milhões de armas e 18 incidentes. A porcentagem mundial composta por norte-americanos é de 4,4%, mas 44% das armas do mundo pertencem a americanos. Entre todos os atiradores no mundo, 31% deles são americanos. Então, se a gente vai pensar em questão de games, por exemplo, no Japão, proporcionalmente, muito mais pessoas consomem games do que nos Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos a quantidade de armas de fogo existente é muito maior. Então é muito fácil tu fazer uma correlação entre os ataques a tiros em escolas e a ampla disponibilidade de armas de fogo. Mais pessoas problemáticas conseguirão ter acesso a essas armas. Sobre a questão da criminalização e da proibição, tem um capítulo específico do videogame e violência que eu chamei de modo irônico de o lado negro da força. Tá? Mais de 30 mil jogos foram criados nas últimas 4 décadas. 30 mil jogos. Nesse grupo de 30 mil jogos, tu tem cerca de 10 ou 12 jogos que realmente são um problema. Tá? Jogos que são simulações de estupro, jogos que clamam por uma limpeza étnica virtual, tá? Jogos que realmente devem ser proibidos, produtos que jamais deveriam ter sido criados. Mas eles não são representativos dos games. De modo algum. Tá? E, normalmente, quando se fala que os games são um problema, não é desses jogos que a gente está falando. De fato, um jogo como Replay jamais deveria ter sido criado. Ele não é bom para quem quer que seja, independentemente da faixa etária, porque é um veículo para discurso de ódio. Até porque, se nós fôssemos levar em consideração os ataques que ocorrem em Líbano, os
os ataques árabes, eles utilizam-se nem só de armas explosivas, né? Sim, sim. E aí tem destruição em massa. E eles também não utilizam-se do videogame, mas sim para levar fama pós-morte. Sim. Né? Eles acreditam que conquistam ali as 7 esposas, enfim, é a cultura, faz parte da cultura. Bom, então, tendo encerrado as perguntas, né, e sendo todas respondidas, eu queria aqui agradecer a presença de todos, né, a participação efetiva, dizer que nós levaremos amanhã, hoje nós temos poucos parlamentares, por causa da correria do dia, são muitas audiências públicas acontecendo ao mesmo tempo. Amanhã nós retrataremos o que foi dito aqui na Comissão de Seguridade e Família, para os outros parlamentares, que vão estar justamente avaliando, né? Existe um vídeo dessa audiência pública que eles poderão estar assistindo e nós sabemos que nós teremos ainda algumas controvérsias, né, no meio dos parlamentares. Muitos acreditam que existe, sim, uma relação que acaba influenciando, né, o uso indiscriminado de jogos muito violentos, ele acaba incentivando e criando aquilo como normalidade para o jovem. Ao mesmo tempo, a contenção, né, uma forma de incentivar o uso de outros tipos de jogos, não estaria censurando, mas evitando aí, né, talvez a censura mesmo, respeito à censura que já existe, né, talvez fosse uma boa alternativa. Nós temos mais uma participação, antes de encerrar, vou passar, do Alexandre Coelho. Se existe, de fato, uma preocupação em evitar que eventos como o de Suzano voltem a acontecer, não seria mais eficaz empregar policiais armados em escolas públicas, o que discutir até onde jogos influenciam a violência, levando em consideração que a violência antecede qualquer tipo de tecnologia? Quer falar, Geraldo? Com relação, eu gostaria de manifestar com relação a... ele cita, o Alexandre cita escolas públicas. Nós temos um grande número de violências também nas escolas privadas, escolas particulares. O risco é iminente. Nós estivemos, há um mês atrás, estive aqui na Câmara Federal para tratar justamente sobre esse tema. E não aflige só a escola pública. Todos estão preocupados com o policial na porta da escola pública, mas esquecem daqueles que estudam nas escolas particulares. A segurança há de ser iminente. É óbvio que o Estado, muitas vezes, não tem contribuído com a sua parte no sistema de segurança, né? O monitoramento tem que haver, tem que existir para evitar certos problemas como o ocorrido. E preparar também os profissionais da área da educação, os professores estarem preparados para a inserção, para discutir sobre os games, para conversar sobre todos os temas. E com relação aos policiais na porta da escola, já seria algo constrangedor para o aluno, não traria segurança se nós não conscientizarmos primeiro os pais desses alunos. Então, eu acho que a melhor saída nesse momento seria a conscientização, que fosse feito um programa de televisão, colocado no ar em todas as emissoras, para que as famílias se conscientizassem e passassem a acompanhar os seus filhos. Acompanhar não só as crianças que estão... Nós pensamos nas crianças menos favorecidas, mas as escolas particulares também existe o bullying. Tem as meninas, que não foi citado aqui, que a grande maioria são os homens, mas nós temos um grande número de suicídios de meninas, de moças, de jovens, que se cortam, que se rasgam aí em virtude de algum desconforto ou de uma depressão e não são acompanhados pelos pais. Então, eu acredito que não é jogar a culpa no Estado por não ter um policial presente naquele ato, é estar preparado. É óbvio que houve, no caso em Suzano, é um caso à parte, houve toda facilitou a vida estando com os portões abertos e não ter uma trava de segurança do portão do meio, pelo menos para dentro. Mas eu acho que a gente não tem que dar culpabilidade ao Estado para aquele fato isolado. Mas nós temos que criar, sim, são mídias inseridas para conscientização familiar,
Se os pais estiverem acompanhando as crianças, juntamente com os profissionais da educação, com certeza esses fatos terão uma redução plausível. Eu gostaria de comentar, antes de passar a palavra para o Salah, professor que quer fazer um comentário, que talvez também a gente achar que a participação efetiva dos pais vai resolver tudo, e nós sabemos que nós temos hoje uma família moderna totalmente diferente do modelo anterior, né? Hoje nós temos filhos criados com avô, com tio, filho que... E nem sempre os pais presentes. Antes a mãe ficava em casa, hoje a mãe trabalha fora e ela não é culpada por nada disso, ela está cumprindo o seu papel, mas de repente essa participação tão presente, ela é importante, ela tem que acontecer, mas e se nós não pudermos contar com isso? Aí nós vamos ficar desprotegidos, a gente vai ter essa abertura, até na condução dos pais, o pai acompanhando o filho. Se ele quisesse tirar esse tipo de jogo, o acompanhamento, uma vivência de experimentos, mas se ele quisesse, se tivesse uma proibição maior, uma dificuldade de acesso, um limite, será que não ajudaria até o pai a educar o seu filho, sair de casa e pensar que ele não vai estar ali na hora que o pai não estiver perto, jogando, né? Então, qual a condição que um pai tem de ficar o dia inteiro atrás do filho dele, acompanhando? Qual a possibilidade que ele teria de ter aí uma ajuda no sentido de uma dificuldade de acesso, né? E o que poderia, talvez, diminuir um pouco desse convívio diário, contínuo. E aí, quando a gente fala, não é do uso aqui e ali, eu falo do uso indiscriminado, aquele uso muito frequente dos jogos muito violentos, né? Então, até que ponto o pai consegue segurar isso, se ele tem que trabalhar e se esses jogos estão abertos e disponíveis aí para todos. Passo a palavra ao professor Salah Khaled. Obrigado, Flávia. Sou totalmente contra essa ideia, né, de termos escolas vigiadas por policiais o tempo inteiro. Uma escola é um ambiente de educação, não deve ser um ambiente paramilitar. Tá? O que a gente sente falta, e nisso todos nós falhamos, todos aqui dentro falharam, essa casa falhou, o Estado falhou, a sociedade brasileira inteira falhou, com os responsáveis pelo massacre e com as suas vítimas. E nós falhamos por quê? Porque nós não temos nenhuma espécie de estrutura de apoio em ambientes escolares para identificar e tratar os problemas que as pessoas estão enfrentando, as situações traumáticas que elas estão passando. A gente não tem nada assim. Eu fui professor da educação básica também, dei aula no ensino fundamental e dei aula no ensino médio, e a primeira coisa que eu tive que fazer como professor foi descobrir um meio de me conectar com aqueles alunos desumanizados de comunidades carentes, que viviam toda espécie de traumas possíveis e imagináveis. Antes de tu querer discutir conteúdos e matéria ou qualquer outra coisa, se conectar com aquelas pessoas, vê-las como pessoas. A gente não tem essa estrutura de apoio. Não adianta tu ter um guarda parado na frente de uma escola armado, porque ele vai ser pego de surpresa por alguém que já vai lá decidido a matar outras pessoas. Tu não vai conseguir resolver isso na linha de chegada. A gente tem que resolver isso lá atrás. A gente não pode perder as pessoas. Perder as pessoas para situações traumáticas, para ambientes tóxicos, para doenças mentais, porque a gente não tem uma estrutura de apoio para identificar isso. A gente não tem uma estrutura preventiva. Vai estourar tudo lá no fim e não vai ser o guarda armado que vai resolver. É disso que a gente precisa. E eu sei que isso custa dinheiro e que não é fácil, exige contratação de profissionais qualificados, exige repensar a educação brasileira que está aí lançada às traças, né? E talvez seja nisso que a gente tenha que pensar, né? E não na política do fogo com fogo, porque isso não funciona. Acreditem. Bom, eu quero, então, agradecer a presença do Geraldo de Paiva Gonçalves, que é presidente do Conselho de Educadores e Pedagogos, também do professor Salah Khaled Júnior, que professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que participa conosco desse importante debate sobre a influência dos jogos de videogames sobre os nossos jovens brasileiros. Então, fica aqui encerrada a presente audiência pública e nós convocamos, então, a reunião ordinária para amanhã, pela manhã, às 9h. Muito obrigado, Marcos.